De regresso à Comissão Executiva, hoje estamos a falar de portos. À conversa nesta reunião o Secretário de Estado dos Transportes, Carlos Correia da Fonseca, e os professores universitários em representação do ISEG e da Ordem dos Economistas, Augusto Felício e Jorge Rolo. Carlos Correia da Fonseca, há pouco estava-me a dizer que, de facto, este esforço está a ser feito em Portugal é visto cá fora, lá fora, aliás. Mas também é certo que Portugal está a passar por uma crise profunda e que algumas das ideias que tem com certeza em mente e que fazem parte do tal plano marítimo e portuário serão de difícil execução dada a necessidade de investimento. Ou avançaremos para mais parcerias público-privadas? É uma solução. Repare, nos portos, a atividade portuária neste momento, nós temos administrações portuárias que se encarregam da gestão, enfim, do espaço, e temos concessionários que operam, são os operadores que operam terminais. Por exemplo, voltando ao caso de Sines, temos a PSA, a empresa dos portos de Singapura, que é das maiores do mundo. Com a concessão do terminal tem um terminal, o Terminal 21, exatamente, que está neste momento, inauguramos mais um pedaço de cais que já vai para os 700 metros e que irá até aos 900 metros de comprimento. Investimento da PSA. Está a ver? Porque eles é que estão interessados em ter um cais. Sabe que naquele cais já acostam um navio por semana que vem do Extremo Oriente da China, navios que são os grandes gigantes dos mares, 14 mil teus, contentores, e há uma de volta, uma vez por semana, Sines para o Extremo Oriente. Portanto, até aqui tínhamos capacidade para um desses gigantes encostar, agora vamos chegar com capacidade para dois desses gigantes acostarem. O que significa que há um aumento da capacidade e há um investimento que é feito pelo operador, e que não é louco, e que opera porque vê ali hipóteses de negócio. Portanto, é evidente que o ambiente é de crise, é evidente que o ambiente geral é de crise, mas o que é facto é que, contudo, os portos movem-se, como diria o outro. Os portos estão-se a mover, há negócio, há atividade, há crescimento da atividade. E a prova disso é que, de facto, os movimentos de cargas têm vindo a aumentar e os portos são conhecidos neste momento lá fora. São conhecidos como portos. O caso de Sines é um caso especial, como um porto fortemente competitivo que compete, como dizia o professor Felício, com portos do mesmo tipo de operação, transshipment, compete e com afirmação crescentemente positiva. Portanto, estamos muito confiantes que Sines vai continuar a expandir-se e que a atividade dos outros portos também se vai continuar a afirmar, desde que consigamos, de facto, e isto já foi dito, mas vale a pena frisar, alargar o Interland, alargar a capacidade de chegar dos diversos portos portugueses, chegarem à Ibéria, à Península, ao resto da Península Ibérica e, mais tarde, à Europa, através do túnel que já está inaugurado, Figueiredo-Perpignan. Já existe um túnel que permite a continuidade ferroviária. Deixe-me só dar mais uma nota. É que um dos elementos fundamentais, já foi dito, e o Dr. Jorge Rolo ainda afirmava há pouco, a informação. Para além da janela única portuária, temos um projeto apoiado pela União Europeia, que está ainda em fase piloto, Lisboa e Leixões, para a janela única logística. Ou seja, vamos expandir este sistema de balcão único de informação do Porto também para a atividade logística, que permitirá seguir a mercadoria do princípio até ao fim, termos toda a informação necessária à cadeia de transportes da mercadoria, acompanhá-la em todo o seu percurso. Será mais um processo também de simplificação e que terá efeitos na melhoria da competitividade dos portos. Mas claramente, para este ano, quais são os seus objetivos? Olha, estamos... Tendo em conta que as exportações estão diretamente relacionadas a esta questão dos portos e são fundamentais nesta altura. Há um trabalho que nós não nos podemos distrair. Mesmo apesar da crise que estamos a viver e das dificuldades que temos em relação ao investimento público, há certos investimentos que seria uma irresponsabilidade nacional não os fazer. E estamos a fazê-los. Refiro-me, por exemplo, olha, de Sines já estão a sair 20 e tal comboios por dia. Depende, varia de dia para dia, chega aos 29. Estão a sair 29 comboios por dia. Muitos para a Central do Pego, Carvão, mas um comboio que saia em direção a Madrid
demora cerca de 20 horas. Passa ao Tejo 2 vezes, para norte e para sul, para sair pelo Caio ou por Cascos. Portanto, isto é ingerível. Então, fizemos agora o desvio de Alcácer, que encurta o caminho até à zona do Poceirão. Estamos a fazer uma obra importantíssima entre a Casa Branca e Évora na plataforma ferroviária, portanto, modernizando a plataforma, eletrificando, permitindo... Porque nós temos... Olha, em termos de comboios, ou conseguimos que as nossas linhas ofereçam um serviço para comboios da ordem dos 700, 750 metros, ou então o comboio nunca será competitivo. Comboios pequenos, os autocarros têm custos muito elevados, portanto, os caminhões ganham. Vias. Nós temos que ter comboios grandes. E para termos comboios grandes temos que retificar alguns troços. Por exemplo, a saída de Sines, aquela zona, aquela volta por Ermidas, aquilo tem que ser melhorado, porque ali temos condicionantes, temos pendentes elevadas, temos curvas que não permitem comboios grandes, os tais de 700, 750 metros, que atingem o break-even, o ponto de facto em que começam a ser competitivos. Não é? Temos no projeto de alta velocidade o troço convencional, como eu já disse, de Évora até a Espanha, e temos do lado espanhol obras em curso, porque isto tem que ser muito bem acordado. Já se tem discutido imenso, bitola ibérica, bitola convencional, e às vezes há muita falta de informação nesta discussão. Nós temos que ter um caminho de ferro perfeitamente compatível, e as obras que estamos a ver do lado de cá têm que ser feitas também do lado de lá. E eles estão a fazer, do lado espanhol, estão a fazer a eletrificação da saída de Badajoz, não é? A fazer a eletrificação da linha, estamos a harmonizar os sistemas de sinalização, estamos no quadro de diretivas europeias, estamos a harmonizar as condições para um maquinista poder funcionar dentro da Europa toda e funcionar, no caso concreto, entre Portugal e Espanha. Isto são aquelas questões mais imateriais, mas fundamentais para assegurar o transporte ferroviário. De que forma dita a experiência, Augusto Felício, que quando há necessidade, se tudo isto exige muito financiamento, quais têm sido os exemplos de opções? Por exemplo, em Sines, a PCA entrou, e geralmente é assim, as empresas privadas acabam por ter interesse e são tidas como um grande apoio ao investimento nessas infraestruturas. Sim. É assim que funciona sempre? Quer dizer, depende dos acordos que forem estabelecidos. No caso da PSA, no caso de Sines em particular, o acordo que foi feito com a PSA em bom tempo foi no sentido da PSA ser o investidor, portanto, a relação contratual implicou que a própria PSA que fizesse determinado tipo de investimentos e a parte do governo português... Apesar das críticas pela adjudicação direta que aconteceu. Não há, está a confundir com outra. E o governo comprometeu-se a fazer outros investimentos. Portanto, agora, eu penso que, portanto, isso é positivo. No caso, por exemplo, dos portos, dos terminais e dos portos, em geral, a gente fala dos portos, mas os terminais é que foram concessionados, e por inerência depois dos portos, que foram concessionados, e em boa hora, naturalmente os próprios concessionários, de acordo com a relação contratual, também eles é que farão determinado tipo de investimentos. Alguns fazem uns, não fazem outros. O governo compromete-se novamente, nesses particulares, a fazer os investimentos que são de natureza infraestrutural, aqueles são pesados, porque aquilo a concessão é por X tempo e, portanto, depende das condições contratuais. Portanto, isso é uma questão relevante. Eu queria colocar aqui em destaque o seguinte, dizer que os portos, Portugal é um país em termos económicos, é um país periférico em relação à Europa. Portanto, isto é um dado objetivo. Portanto, não podemos deslocar o país de onde está. Portugal tem uma determinada realidade de consumo-produção. O que eu queria aqui acentuar é dizer que Portugal, em termos da eficiência e da competitividade das condições que deve dar, nomeadamente aos operadores e aos agentes económicos, é muito relevante que aposte fortissimamente nos portos. A economia portuguesa está dependente, eu não digo completamente porque é um exagero, mas digo completamente só para dar o sentido da premência. Portugal está muito dependente dos seus portos e da eficiência dos seus portos. E com isto eu quero dizer e acentuar que a eficiência dos portos tem vindo a aumentar e é muito relevante. Agora, tem que ir muito mais longe porque há ainda problemas de eficiência, nomeadamente portuária, em termos comparativos e que se reflete nos agentes económicos. Exemplo. Este é um exemplo. Um exemplo de falta de eficiência dos nossos face aos outros. Em alguns casos, depende. Além da ligação que já mencionou com a rede de transportes, não é?
Certo, esse é um aspecto, mas enfim, não se pode dizer que são todos esportes, porque os esportes, como o Sr. Secretário de Estado estava a dizer, a lembrar, os esportes têm administrações independentes e, portanto, cada uma tem o seu plano e, portanto, gera o seu próprio porto e depois há uma entidade que faz a coordenação, que é o IPTM, que faz a coordenação e que estabelece regras de orientação para os esportes. Ou seja, em termos, por exemplo, do tempo de acostagem do navio no porto, tem vindo a melhorar. O tempo, por exemplo, de movimentação dos contentores, nomeadamente de carga e descarga, também tem vindo a melhorar, mas tudo isto é necessário melhorar. O problema, nomeadamente, da eficiência, por causa da janela única, por exemplo, tem vindo a melhorar. A janela única foi, em termos administrativos, são coisas às vezes que damos pouca atenção, mas são muito relevantes, precisamos dos papéis e precisamos da funcionalidade, tem vindo a melhorar, mas em termos gerais, os esportes têm que ser observados em termos da maior competitividade relativamente a outros esportes europeus. E este é um ponto central, porque isto afeta a economia portuguesa. Haverá algumas vantagens fiscais, como o IVA, que países europeus têm mais vantagens que nós. Esse é um problema, o IVA. Não, mas que limita. Sim. Não, que limita. Portanto, o IVA, há muitos do transshipping que vão para a Holanda, não vêm para cá. Porque tem vantagens do crédito do IVA e da taxa do IVA. Nós teremos aqui a oportunidade ao Carlos Correia da Fonseca. Sim, fez muito bem.